Olha só, gente, esta é uma semana decisiva para o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Empresa de energia elétrica, Enel, a um passo de perder contrato de concessão lá em São Paulo. E Farsul fez um balanço, do ano. Assuntos agora para a nossa comentarista Ana Amélia Lemos, com quem eu converso agora. Muito bem-vinda. Boa noite, Ana. Boa noite, Simone. Boa noite aos nossos telespectadores aqui do Agro Mais Noite. Há muita expectativa, como você lembrou, do acordo Mercosul-União Europeia. Há muito tempo, mas ainda persistem dúvidas, especialmente em relação à competitividade dos dois blocos. O bloco sul-americano é muito mais competitivo, há um receio dos europeus, especialmente franceses, de uma concorrência que possa ter problemas. O problema da carne, há também uma grande preocupação deles, e também da Polônia, que é uma grande produtora de frangos na Europa, fornecedor também para a Europa. Então, teme essa concorrência porque o nosso produto é de alta qualidade, não só do ponto de vista sanitário, mas do ponto de vista da qualidade das próprias raças que são criadas aqui e que são feitas de acordo com o interesse, o corte das aves de acordo com o mercado. Algumas também nos ritos religiosos, seja o sistema kosher, que é para Israel, ou halal para os árabes. Então, todos esses requisitos e essas exigências do mercado são obedecidas pelo Brasil e tem mercados para produtos, subprodutos do frango, que é o pé do frango, que são muito apreciados, que a gente aqui dá como subproduto, nem usa, Isso é jogado para resíduo, para aproveitar para fazer adubo ou fertilizante ou até ração. E lá é uma iguaria extraordinária para a China. China, Taiwan também, alguns países africanos também. Então, aquilo que eu particularmente gosto muito de pé de galinha. Lá na África do Sul, nos supermercados, assim, a gente vê os pacotes de cortes de frango lá, um pacote com os pés. Eu estive em Taiwan e fui no mercado e eu fiquei surpresa porque eles fritam o pé ali, fica aquele monte de pés prontos, aí você chega, pega e já sai. Então é uma coisa como se estivesse chupando um pirulito. Uma cartilagem, exatamente. Isso é bom exatamente para isso, Muito colágeno tem. Colágeno. Tá? Mas o fato é que, então, há uma expectativa, há uma resistência política do presidente da França. Vamos ver se isso vai dar. Os próprios diplomatas brasileiros estão cautelosos com isso, vamos esperar para ver, para não anunciar ou imaginar que vai dar tudo certo. Mas ainda, independente disso, Simone, vai ter que ser assinado por cada um dos 27 países. Então, cada parlamento desses países terá que ratificar este acordo. E, além disso, eles já interpuseram salvaguardas, exatamente na parte que mais nos interessa, que é o agronegócio. E tem também os aspectos relatos ao comércio, à indústria, mais particularmente, setor automotivo, porque nós temos muitas indústrias europeias no Brasil, alemãs, italianas, francesas, e operando no Brasil com fábricas aqui. Então, é saber como é que vai operar esse sistema. Então, tudo depende do próximo sábado, Dia 20, Dia 20 de dezembro agora. Na Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu. Então, vai ser um momento importante. Exatamente, o presidente Lula... Politicamente, para o Lula, que está na presidência... Hoje, politicamente, para o presidente Lula, que está na presidência pró-tempore do Mercosul, é muito importante. Vamos ver se todos os presidentes estarão presentes lá. E aproveitando que você lembrou do dispositivo de salvaguardas aprovado pelo Parlamento Europeu, não ter, então, resistência por parte do Mercosul para a conclusão de assinatura do acordo comercial. E na avaliação, então, da especialista em direito internacional, Hanna Gomes, a medida poderá, então, no final das contas, estimular a produção aqui no Brasil, viu? Vamos ver. Não há uma resistência brasileira porque a gente tem muita incidência de investimento estrangeiro, capital estrangeiro nas nossas indústrias, nas nossas grandes empresas. Isso faz com que a gente não tenha resistência aqui no Brasil a esse acordo, nem às salvaguardas. Mas também faz com que a gente possa abrir as portas do mercado para aumentar ainda mais essas importações, elevar o nível dos produtos brasileiros para que atendam à satisfação do mercado europeu, do cidadão europeu, mas fazendo com que internamente o brasileiro também possa se beneficiar dessa melhor qualidade dos produtos, dessa melhor importação que a gente vai fazer também de produtos europeus.
Então, essa salvaguarda, visando a proteção dos países europeus, como eu disse, a autonomia e a soberania, tem um lugar de posição forte na negociação, o que fez com que os países do Mercosul já divulgassem que aceitam as salvaguardas, né, sem nenhuma restrição, sem nenhuma oposição a elas, mas também, como eu disse, como é um processo de longo prazo, de longa implementação, isso também pode ser negociado futuramente, quando os europeus perceberem que, de fato, o Brasil e a América Latina, nas nossas produções, não querem ofender a produção europeia, como é o medo da Polônia, da Itália, da França, né? É para complementar a produção, até porque alguns produtos a gente produz de uma forma diferenciada. Por exemplo, a gente tem a soja, o feijão, que eles lá não têm. Então, seria uma mescla de produtos que não ofenderia o desenvolvimento agrícola, social, econômico de nenhum dos países. Então, a gente teria uma porta de exportação muito maior, né? Os nossos produtos são muito queridos no estrangeiro, no exterior. A gente teria redução nos custos de importação para o Brasil. De outra banda, isso significa uma baixa na nossa arrecadação alfandegária, né? Na aduana, na importação, trazendo produtos europeus. Mas a gente ganha de outro lado, com a atração de investimentos, com a possibilidade de importar maquinário, carros, eletroeletrônicos europeus de uma forma mais facilitada e mais barata, o que faria com que a gente própria, as nossas próprias indústrias, se desenvolvessem. Simone, ela estava explicando... A Hanna Gomes. Ela estava explicando como a gente lembrou até bem. Tem um aspecto além da carne que é açúcar, porque o açúcar produzido na Europa é feito de beterraba. Então, o custo de produção de um açúcar, tendo como matéria-prima beterraba, é muito mais caro do que a cana. Você apareceu até nas imagens, enquanto estava rodando o comentário dela, a produção do nosso açúcar, que é muito mais competitivo, então vai chegar muito mais barato. E açúcar é um dos itens da salvaguarda deles. A questão da pecuária. Agora, ela também lembrou uma questão que eu vou ratificar aqui, porque um dos grupos franceses da área de lácteos, de marca muito famosa, não vou falar aqui o nome, porque não pode dizer que eu estou fazendo propaganda, muito famosa na França, entendeu que o mercado brasileiro comportava e trouxe para cá os investimentos. Então, ela já está gerando empregos aqui e produzindo, aproveitando um mercado de 200 milhões de habitantes, embora sejam produtos de alta qualidade, que a classe média e alta que compra, mas o fato é que ela está gerando empregos, está instalada no Rio Grande do Sul. Laticínios, na área de laticínios, então, fazendo queijos, manteiga, e todo leite, uma série de outros produtos que está fazendo agregar valor e gerando empregos também aqui. Então, esse é um caminho que os grupos europeus estão tomando também. Em outras áreas alimentícias que estão aqui, os italianos também, alemães também estão entendendo que esse é o mercado para investir, não é? Na mesma linha da Hanna, né, que é especialista em direito internacional, tá o ministro Carlos Fávaro, que a gente já até comentou aqui, né, que ele falou primeiro, o importante é assinar, não existe um acordo ideal. Depois corre-se atrás dessas salvaguardas para melhorar um pouco, né, Ana? Já são mais de 20 anos aí de espera. Quase 30, mais perto de 30. Mais perto de 30 do que de 20. Mas, assim, assinar para depois correr atrás para tentar melhorar um pouco as salvaguardas, né? Esse acordo tem valor político expressivo aí para o governo, né? Então, a concorrência para esse setor, e por isso está se apostando tanto nessa boa relação. A Argentina e o Uruguai têm uma relação muito intensa também com a União Europeia, com os países europeus. O Paraguai, claro, em menor escala, mas passa a ser também um player nessa área comercial, porque é também um país produtor agrícola de algodão, de soja e de milho também. Então, vai ser importante para todos. Protesto aí, viu, Ana? Protesto dos europeus, né, para quinta-feira. Isso aí vai acontecer sempre que são as barreiras não tarifárias. Aí é para desmatamento, é trabalho escravo, tudo vão colocar pelo em ovo. Vamos lá, então. Nosso próximo assunto, crise climática afetou e muito a economia gaúcha. Em coletiva de balanço, então, da gestão, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, Gideon Pereira, falou do cenário, né, que o cenário é crítico, mas não chega ao ponto de faltar comida, então, na mesa do consumidor. Vamos ouvi-lo. Mas o fato é que nós temos sofrido, e muito, no estado do Rio Grande do Sul, os efeitos dessa crise climática, ao ponto de termos atrasado o nosso PIB
nesses últimos 4, 5 anos, e 0,5%, que são vários bilhões de reais que deixaram de circular no bolso dos gaúchos. Não que tivéssemos aquela preocupação, vai faltar comida na gôndola do supermercado, não. Não tem a menor hipótese, porque o Brasil é uma potência agrícola. Olha que nós acabamos de colher uma safra recorde de um país este ano que está passando, enquanto o Rio Grande do Sul colheu 10 milhões de toneladas a menos de grão. Vocês sentiram alguma falta na gôndola do supermercado? Negativo, nem vai ter, nunca vai ter, porque o Brasil é uma potência agrícola. Agora o problema é nosso. No nosso bolso, também nós não tivemos a percepção, mas aconteceu, porque foram bilhões de reais que deixaram de circular no bolso do Estado, no bolso da população gaúcha. Porque se o Estado do Rio Grande do Sul é um Estado majoritariamente agrícola, no momento que falha a agricultura, evidentemente que deixa de circular riqueza entre nós, todos os gaúchos. Então, este é a situação que nos preocupa na Federação da Agricultura, já que representamos essa classe. Não falta alimento, mas o custo de produção. O presidente da Farsul, Gedeão Pereira, está elencando aí o dilema, porque houve nessa perda não apenas o efeito climático, mas uma questão muito grave não só para os gaúchos, que estão no nível de endividamento maior, uma queda na renda da produção e dos produtores enorme, o PIB do Rio Grande do Sul, como ele mostrou aí, caiu, mas há também um problema sério exatamente de uma composição de mercado em que os produtores fizeram a um custo muito elevado e quando foram vender o produto, o preço do produto que ele ia oferir, o lucro, também caiu. Então, esse descasamento e essa defasagem entre custo de produção e venda do produto, preço de venda do produto, foi, eu diria assim, desastrosa para muitos setores do agro brasileiro, não apenas no Rio Grande do Sul, mas em outros. Então, por isso, se você olhar a situação do Banco do Brasil em relação aos seus resultados, vai ali ver, porque ele é o maior financiador do agronegócio, da situação que está também o impacto no Banco do Brasil. E se não for feita uma medida de contenção ou de socorro, ou de criação de uma forma de seguro, ou alguma forma de proteção maior, a situação pode se agravar, porque o que esses agricultores sabem é produzir. E se não tiver condições também, o mercado está um pouco incerto, né, o mercado internacional, mas a demanda por comida, como disse o presidente da Farsul, vai continuar existindo. As pessoas têm que se alimentar, né? Têm que ter alimentação. Então, é uma situação absolutamente, eu diria, inusitada. E essa questão climática, ela veio para falar, não tem ideologia. Ela é uma situação que você tem que controlar. O problema da seca, você tem que criar um sistema de irrigação, e o Brasil tem lá no Rio Grande do Sul, a lavoura de arroz, por exemplo, é tecnicamente uma das mais aperfeiçoadas com irrigação. Agora, você precisa também, nos outros períodos, nas outras culturas, ter também um preparo de possibilidade. Eu vi uma cena, Simone, agora, que fiquei emocionada, em Flores da Cunha. Veio um temporal agora, nessa semana, em Flores da Cunha, e derrubou, porque existem alguns parreirais à moda antiga, que são de cobertura, e outros que são de cercados, né? O mais moderno é de cercado para o sol bater nos dois lados e ter uma produção maior e melhor, como os especialistas falam. Eu só gosto de tomar vinho e comer uva, né? Mas eu entendo dessa questão tecnológica. Mas o fato é esse. Então, são de cobertura. E o que aconteceu? Quando veio um vento, derrubou. Nós falamos aqui. Derrubou e aí eles se juntaram, empurrando, fazer um mutirão para arrumar. Olha, essa é uma cena, eu diria, de uma solidariedade, não é da categoria, mas comove isso. Então, é para ver que na área, na categoria dos produtores, existe solidariedade também. E é uma cena muito, muito tocante essa, daquele esforço. 1, 2, 3 e vamos empurrar. E veio e subiu para o lugar toda a parreira que estava caída no chão, não é? Pois é, né, Ana? É bonito esse trabalho, né? Todo mundo ajudando, né? Lá em Flores da Cunha, né? Esse parreiral, né? Que é aquele vento. E é um centro produtor... Os ventos do ciclone extratropical. E é um centro de produção de Flores da Cunha é um município, sim, ali que integra a Serra Gaúcha, mas uma grande produção de vinhos de alta qualidade, de uma geração também, produção industrial diversificada, ali, setor moveleiro muito forte em Flores da Cunha, uma grande empresa ali também. Então, é uma comunidade de origem italiana ali, então, muito, muito bom conviver ali também com eles. Continuando falando dessa crise prolongada, né, por conta do endividamento do produtor gaúcho, segundo a
Farsul, o futuro presidente da Farsul, Domingos Velho, disse durante essa coletiva aí, né, desse balanço, que se a edição da medida provisória de renegociação de dívidas não atender os produtores gaúchos, eles irão em busca, então, de uma alternativa junto ao Congresso Nacional. Vamos ver. Se a 1314, como está sendo realizado pelo Antônio, pela equipe econômica do governo e a equipe econômica do Estado, chegar perto do PL 5122 da securitização, nós daremos apoio nesse sentido. Caso contrário, esta Casa, a Confederação Nacional da Agricultura, e temos o compromisso do governador do Estado, não abriremos mão de darmos foco, sequência e, principalmente, apelar ao presidente Alcolumbre que paute o projeto 5122 da securitização, que é muito mais abrangente. Estamos trabalhando nas melhorias da 1314. Se essa for insuficiente, embora importantes, nós ficaremos fortemente aliado junto a todas as demais entidades e ao governo do Estado e ao Legislativo deste Estado para que a 5122 seja pautada. A medida 1314, a medida provisória 1314, segundo eles, não atende a todos os produtores, por isso que eles querem que paute, né, o governo trabalha com a contabilidade exatamente do sistema financeiro brasileiro, do Tesouro Nacional. Qual é a capacidade do Tesouro de fazer esse socorro? Quando não há isso, então, agora, a expectativa, se o governo não está atendendo, tem a saída pelo Congresso Nacional. Mas não dá para esquecer que o Executivo também tem o poder de veto sobre o que o Congresso decide. Isso aconteceu com a PEC relativa à questão da demarcação das terras indígenas, agora recentemente. O Supremo derrubou uma alteração feita pelos parlamentares em 2023, da questão relativa à constitucionalidade dessa matéria. A mesma coisa virá em relação ao crédito. Então, o Congresso fará a sua parte, mas o governo é que dá a última palavra através do veto. O Congresso pode derrubar? Pode, mas aí você vai criar uma crise de relação de poderes e aí vai se continuar rolando. Então, é uma situação que o governo federal tem, digamos, junto com o governo do Estado do Rio Grande do Sul, a trabalhar muito nessa matéria de maneira prática e objetiva, para que uma solução saia. O problema é que não pode ficar do jeito que está, minha cara Simone. Vamos lá, nosso último assunto aqui da pauta, pauta importante também, não é? O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, comentou sobre o início aí do processo de rompimento de contrato com a Enel. E o ministro detalhou a reunião que teve, então, com autoridades de São Paulo, teve presente o governador de São Paulo, o prefeito de São Paulo, e ressaltou como essa decisão é fruto, então, de vários poderes trabalhando juntos. Vamos ouvi-lo. Nós estamos completamente unidos, governo federal, governo do estado e governo do município de São Paulo, para que a gente inicie um processo rigoroso, regulatório, e esperamos que a ANEEL possa dar a resposta o mais rápido possível ao povo de São Paulo, implementando e iniciando um processo de caducidade que vai resultar, com certeza, na melhoria da qualidade do serviço de distribuição, que é o serviço mais sensível do setor elétrico brasileiro, que é aquele que tem que dar a resposta rápida a esses eventos, como tem acontecido em São Paulo. Nós sabemos que nós vivemos uma oscilação climática forte e é por isso que nós fizemos aquele decreto de renovação que venha aperfeiçoar, modernizar os novos contratos. Nós já fizemos na EDP no Espírito Santo, fizemos na Neo Energia em Pernambuco, mas, como o governador disse, a Enel perdeu, inclusive do ponto de vista reputacional, as condições para continuar à frente do serviço de concessão em São Paulo. Portanto, nós também estando juntos, reiterando, na verdade, juntos, a agência reguladora para que ela inicie um processo de caducidade da Enel de São Paulo. Simone, eu acho que esse episódio está revelando o grau de relevância que a boa política está revelando. O governador de São Paulo é adversário político do governo federal.
O prefeito, igualmente. O ministro do governo, de qual Tarcísio é adversário político, não é adversário da gestão, é político, o partido é adversário, vai lá e há uma harmonia de linguagem, de comportamento e de entendimento sobre um problema gravíssimo. As notícias que a gente acompanha de São Paulo são um pouco semelhantes, com um tom diferente do que aconteceu no Rio Grande do Sul na enchente do ano passado. A gravidade das pessoas que precisam da energia elétrica para manter os seus freezers ligados, o restaurante, as casas de saúde, tudo mais, a área de saúde, a área de educação e as casas das pessoas não funcionam, a área de serviços toda paralisada por falta de energia. Isso remete, primeiro, a esse exemplo que São Paulo está dando em relação a um entendimento em nome de uma causa maior, que é a causa coletiva, a causa dos consumidores de energia. E se a empresa não está funcionando adequadamente, não está cumprindo com o contrato da concessão do serviço, tem que alterar. O Rio Grande do Sul precisa examinar isso também na área de água, de saneamento, porque a empresa que recebeu a concessão está repetindo, numa região na Serra, casualmente, Canelo, a falta de água de fornecimento. Ora, numa área turística, você vai ter um dilema. É de menor escala? Claro. Porém, esse problema está sendo reincidência de não fornecimento de água. Então, essas empresas que recebem a concessão têm a obrigação de continuar prestando um bom serviço, porque em muitos casos a gente está tendo saudade da empresa estatal que havia, que era deficiente, mas a que chegou ficou pior. Então, eu penso que é essa responsabilidade que se tem de tratar a questão. No caso lá do Rio Grande do Sul também houve divergência de narrativa, briga política e tal. Não, nada ajuda isso. O caso de São Paulo está sendo, primeiro, mostrando que é preciso fazer uma revisão em relação às concessões, a forma, como é que é o termo do contrato que é feito para evitar que o cidadão, que já paga muito caro pelo serviço, vá ser penalizado e sem respostas adequadas. Quem vai pagar esse prejuízo dessas pessoas? Quem? E a gente viu também a falta de caminhões para restabelecer a rede elétrica 30 horas depois que foi aparecer. Enfim, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele comentou sobre o anúncio aí que o Estado deu início ao processo de rompimento com a Enel. Vamos ouvi-lo. A gente fez um levantamento bastante profundo daquilo que vem acontecendo, das falhas reiteradas da prestação de serviço. A gente já vinha trocando essa informação há algum tempo e a gente teve a oportunidade de complementar essas informações com um evento que aconteceu ao longo da semana passada. A gente está compartilhando isso com o Ministério de Minas e Energia, compartilhando com a agência reguladora que esteve presente aqui, com a ANEEL, para que providências sejam tomadas. O que a gente está concluindo? Que é insustentável a situação da Enel em São Paulo. Absolutamente insustentável, ela não tem mais condição de prestar serviço, tem um problema reputacional muito sério, tem um problema de deixar a nossa população na mão de forma constante. A gente mostrou gráficos que, por exemplo, a gente teve nesse último evento 2.200.000 clientes interrompidos e a gente levou aí praticamente 5 dias para ter o reestabelecimento da maioria dessas unidades residenciais, dessas unidades de consumo. Isso está acontecendo reiteradas vezes. Isso aconteceu em 2023, aconteceu em 2024, aconteceu agora de novo em 2025. Então, são muitas falhas na prestação de serviço e o que a gente busca é a prestação de serviço adequado. A preocupação do Ministério de Minas e Energia, do Governo Federal, do Governo do Estado, do Governo do município, da Prefeitura Municipal, é o cidadão, que não pode ficar sem a prestação de um serviço tão caro, tão importante, que é o serviço de energia elétrica. E é por isso que a gente, conversando, acordamos aqui também que não há outra alternativa senão ir para a medida mais grave que existe no contrato de concessão, que é a decretação de caducidade. Então, nós estamos mandando substância, mandando elementos para o Ministério de Minas e Energia, nós vamos também mandar isso para a agência reguladora, de maneira que seja instruído, nós vamos instar a agência, e aí a gente está falando de uma união importante, que é do Ministério de Minas e Energia, Governo do Estado, Prefeitura, na mesma página, para que o processo de caducidade seja instaurado. Eu acho que não tem outra alternativa, essa é a alternativa que a gente tem para trabalhar no momento, é a principal alternativa regulatória e tem consequências muito graves, inclusive da suspensão do direito de pleitear uma prorrogação antecipada do contrato.
passo de perder o contrato. É uma situação realmente insustentável, como disse o governador, né? Então, é preciso que essas concessões, as empresas que assumem, senão daqui a pouco vai ser um rompimento de acordo de contratos muito geral, não só na área de energia elétrica, mas também de abastecimento de água e também de administração de aeroportos, porque alguns aeroportos que foram de concessão já estão sendo reclamados pelos maus serviços prestados ao usuário, minha cara Simone. E aqui em Brasília a gente vê nas ruas, né, do plano piloto, energia elétrica, escuridão, roubos, né, dos fios de cobre, furto, né, dos fios de cobre, e aí a comunidade toda no breu por conta disso, e também bem lembrado, a concessionária bem lembrado, só fala assim, a gente está tentando. O pior é isso permitir que os adversários da concessão ou da privatização entrarem em campo para dizer, viu, nós tínhamos razão. Então não é por esse caminho. Aí o Estado já está ineficiente, já se sabe que o Correio está aí precisando de um socorro de 20 bilhões de reais para a sua dívida, um buraco que tem nos Correios, mas se você privatizar e a situação ficar desse jeito, de maus serviços, aí você vem novamente com um discurso contrário à privatização. O setor privado precisa responder com mais eficiência, mais qualidade e mais responsabilidade. Ana Amélia Lemos, nossa colunista aqui, parceira do canal, obrigada pelas análises aqui com a gente hoje de temas importantes, né, para a sociedade, esse último, enfim. Ana, muito obrigada, uma boa noite para você, a gente se reencontra amanhã, só que a Ana não vai estar aqui presencial no estúdio, a gente vai fazer a nossa conversa virtual. Amanhã conversar vai ser bom também. Obrigada, Tchau. Ana. Obrigada.